Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, o meu objetivo é trazer uma reflexão e te convidar a pensar em certas coisas que você deveria assumir enquanto postura nesse ano de 2026. Quando a gente se sente frustrado por não alcançar um determinado resultado, eu não estou frustrada necessariamente pela falta daquele resultado, mas por não ter conseguido me tornar aquela pessoa. Então não é simplesmente os 10 livros que eu não li, os 250 treinos que eu não paguei, ou os 10 mil reais que eu não consegui juntar. A minha frustração é por não ter me tornado a pessoa que é capaz de alcançar essas coisas. É isso que verdadeiramente dói no ser humano. E eu comecei a pensar uma série de coisas depois que eu li este livro. O livro se chama Felicidade Autêntica, do Martin Seligman. E a conclusão do estudo do Seligman é que fatores como beleza, dinheiro e até mesmo saúde têm muito menos relação com os nossos níveis de felicidade do que a gente pode imaginar. Olha só que interessante que ele traz aqui. Ele diz que a riqueza, com certeza, traz bens materiais, mas tem uma correlação surpreendentemente baixa com o nível de felicidade. Os ricos, em média, são apenas ligeiramente mais felizes do que as pessoas pobres. E aqui um adendo muito importante. Falta de dignidade para viver, com certeza vai trazer infelicidade. Então a gente não está descartando essa variável. Outra coisa que ele traz, a beleza física, que assim como a riqueza traz uma série de vantagens, não tem grandes efeitos sobre a felicidade. E olha que interessante esse dado sobre saúde. A saúde física, talvez o mais valioso de todos os recursos, tem pouquíssima relação com a felicidade. E cai lá na mesma lógica do dinheiro. A ausência de saúde vai te trazer muita infelicidade. Mas quase ninguém relata ser feliz por ter saúde. Só quando a gente verdadeiramente para pensar nisso. Essas são algumas das conclusões do estudo dele. E eu tô falando isso e não tem como eu não levar isso aqui para um viés espiritual, porque se você é cristão como eu e acredita, por exemplo, na vida eterna, quando chegar lá no dia do seu juízo final, Deus não vai querer saber quantos treinos você pagou, Deus não vai querer saber quantos livros você leu. A gente vem de uma geração de muita autopromoção. Então é o autoaperfeiçoamento, é a autoestima, é o autocuidado, ou seja, é um excesso de preocupações e de rotinas que, na verdade, se finalizam em nós mesmos. E não é que essas coisas não sejam importantes. Na verdade, é importante que a gente cuide dessa base para que a gente tenha condições de cuidar daquilo que eu chamo de responsabilidades nobres. Eu assisti recentemente uma live da Mai Duquini em que ela fala sobre responsabilidades nobres. Porque Deus vai querer saber que tipo de maternidade você ofereceu para os seus filhos, de que forma você serviu dentro da sua casa, dentro da sua comunidade. Vai querer saber se você foi uma pessoa generosa nos lugares onde você pisou, porque isso é o que verdadeiramente dá contorno e sentido na sua vida. Sabe qual que é a conclusão do estudo do Martin Seligman? A felicidade mora na qualidade das nossas relações, na qualidade do vínculo que você tem com os seus familiares, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com o seu marido. É nesse lugar que mora a genuína e a verdadeira felicidade. Então esse vídeo é para que em 2026 você se lembre de quais são as suas responsabilidades nobres. Porque são esses lugares que realmente são capazes de te fazer uma pessoa mais feliz, de fazer com que você sinta mais realização ao final de um ano. E uma coisa que 2025 me mostrou é que o ser humano, se ele não tomar muito cuidado, ele sempre vai ser movido pelo princípio da falta.
O que significa isso? Talvez você vai colocar uma meta de emagrecimento, de juntar uma certa quantidade de dinheiro, e quando você atingir essa meta, você vai perceber que ainda assim você vai ser movido pela falta. Talvez você tenha emagrecido 20 quilos, mas um pneuzinho ou outro vão continuar te incomodando. Talvez você tenha juntado uma quantidade considerável de dinheiro, mas você sempre vai puxar a sua régua para cima porque a gente é movido pelo princípio da falta. É aquela famosa ânsia de ter e o tédio de possuir. Então, um convite muito interessante para o seu ano de 2026 é que você volte a olhar com encanto para as suas coisas. Já pararam para pensar na genuína felicidade, na euforia que a gente sente quando a gente ganha uma coisa nova ou quando a gente compra uma coisa nova? É como aquele tênis que você pediu na internet e ele demorou 7, 8 dias para chegar e você estava ansiosa por essa chegada. E você fica ansiosa quando você abre a caixa pela primeira vez. E ele serve perfeitamente no seu pé, fica lindo. Você experimenta ele dentro de casa com várias roupas e pensa em várias combinações para sair com esse mesmo tênis. E você fica feliz a primeira vez que você sai com esse tênis, que você é vista com esse tênis, que você é elogiada por conta desse tênis. E aí no segundo uso, você sente 50% menos de felicidade, 50% menos de euforia. E no 10º uso, ele é só um tênis qualquer. E você volta a sentir a falta. O tédio de possuir o tênis e a ânsia de ter uma outra coisa. Agora o que falta é um salto alto. Agora o que falta é uma jaqueta de couro. E dessa forma a gente entra nesse ciclo de sermos totalmente movidos pela falta. Então o meu convite é que você volte a olhar com encanto para os recursos da sua vida, para as pessoas da sua vida. Eu tenho tirado as minhas férias para organizar o meu guarda-roupa e eu tenho feito esse exercício de me lembrar do dia que eu ganhei ou que eu comprei cada uma das minhas roupas, para que eu volte a ter esse olhar de encanto em relação aos meus recursos. Às vezes o princípio da falta faz com que a gente não perceba a fidelidade de Deus nas nossas vidas, todos os recursos que nos são disponibilizados, inclusive as pessoas. Volte a olhar com carinho para a sua família, para o seu marido, para o seu namorado, para o seu esposo, porque em algum momento da vida você já olhou com encanto para essas pessoas. Cuidado para a rotina, para a comparação, para o princípio da falta, não te minar todas essas coisas. Não te minar o encanto dessas companhias, desses recursos. Seja fiel sobre as coisas que Deus te deu. Cultive as coisas que Deus te deu. Sejam as suas relações, através do preparo com carinho de uma refeição para sua família. Cultive as suas amizades. Procure momentos de qualidade onde você pode se reunir com essas pessoas. Mesmo que você tenha hoje menos tempo de fazer isso, não deixe de cultivar as pessoas que são importantes na sua vida. Cuide com carinho das coisas que você tem. Seja uma pessoa excelente com as suas coisas. Cuide com carinho das suas roupas. Organize seu guarda-roupa. A maioria das pessoas não se veste bem e nem é porque não tem boas roupas. A maioria das pessoas tem preguiça de se arrumar, tem preguiça de andar alinhado, com uma roupa limpa, com uma roupa passada. Isso tudo revela a excelência de quem você é. Isso tudo mostra que você é fiel sobre as coisas que Deus te oferece. E sobre a felicidade, se engana aquele que pensa que ela é um momento estático. Outra coisa que o Seligman traz aqui, que é muito interessante, é o seguinte: em menos de 3 meses, eventos importantes, como ser promovido no trabalho, perdem o impacto sobre os níveis de felicidade. Então, talvez você esteja há 10 anos querendo um aumento, querendo uma promoção, e isso finalmente acontece na sua vida, só que isso só tem o poder de trazer mais felicidade para você durante 3 meses. Depois você regula ali os seus níveis de felicidade da mesma forma que você era antes dessa promoção. Isso tudo para te lembrar que a maioria das coisas da vida não são sobre os acontecimentos, mas sobre as lentes que nós olhamos para a nossa vida.
A felicidade, ela não é um grande evento que precisa acontecer na sua vida. A felicidade não é sobre as coisas que precisam acontecer ou as coisas que você precisa possuir, mas sobre ter um olhar sensível sobre a sua vida. 2026 foi um ano totalmente sem redes sociais para mim. E eu poderia até dizer que o maior benefício de estar distante das redes sociais é ter mais tempo, é estar menos distraída, mas o maior benefício é que me seja devolvida a minha presença. É lembrar todos os dias que eu existo, é estar consciente e deliberadamente presente na minha vida, porque as redes sociais nos distraem muito disso. Como tem sido incrível para mim voltar a fazer as coisas pela primeira vez. Coisas que eu sentia que eu não era capaz de fazer. Mas esse tempo fora das redes sociais voltou a aguçar a minha criatividade, a minha curiosidade. Parou de me fazer uma mera telespectadora da vida das pessoas para uma fazedora. Agora que eu tô de férias, eu fiz várias pequenas coisas pela primeira vez. Eu fiz pão de queijo caseiro pela primeira vez. Eu aprendi a pintar a unha do meu pé pela primeira vez, porque eu tinha uma crença gigantesca de que eu nunca seria capaz de fazer isso. Eu aprendi a fazer vários sabores de bolo, ou seja, é extremamente valioso que nos seja devolvido a nossa criatividade, o nosso senso de fazer coisas, mesmo que pequenas e mesmo que pareçam insignificantes, pela primeira vez. E por fim, eu gostaria de dividir um exercício que nós fizemos no seminário Ordem e Vontade, que é um curso que eu comprei da Maido Kine. Esse exercício, ele se chama naufrágio. E basicamente, esse exercício, que pode parecer um pouco fúnebre, é para que você pense, se você estivesse a poucos minutos da sua morte, o que passaria na sua cabeça? E o que passaria na sua cabeça, as lembranças, provavelmente apontariam para o que realmente importa para você. E quando eu tirei alguns minutos do meu dia para me questionar no que eu pensaria e o que revelaria o que verdadeiramente importa para mim, eu achei algumas respostas. O que realmente importa para mim? O que eu pensaria se eu estivesse a alguns minutos da minha morte? E eu escrevi o seguinte: eu pensaria no cheiro de sabonete e na temperatura ideal da água do banho que eu tomava com a minha mãe na minha infância. Eu me lembraria do frio na barriga que eu sentia ao pular o morrinho sentada no tanque da moto do meu pai, quando eu tinha 7 anos. Me lembraria das sextas-feiras de churrasco e vinho com meu namorado, dos demorados cafés da tarde com as minhas amigas, do cheirinho de mamãe bebê do meu irmão, dos karaokês com a minha família, do sol morno batendo na pele na sacada de casa, do expresso com 3 quadradinhos milimetricamente calculados de chocolate todos os dias depois do almoço, do abraço apertado da minha avó paterna, das longas conversas com a minha irmã, dos incontáveis brindes com os meus sogros, das idas e vindas de carro para Juiz de Fora com o Júnior, das minhas conversas com Jesus, das visitas na casa da Pinha, que é a minha madrinha, de escutar meu namorado falar incansavelmente sobre futevôlei e futebol, quando na verdade eu não estou ouvindo nenhuma palavra, das tardes de piscina na rocinha com os meus primos quando eu era criança, do leite com Toddy da minha avó já falecida, dos intervalos da faculdade com as minhas amigas queridas. E esse é um exercício simples, mas extremamente poderoso para me lembrar daquilo que realmente importa para mim. Não é que eu não precise me cuidar, mas eu quero chegar no ano de 2026 fazendo muito mais daquilo que importa para mim, tendo muito mais acesso a essas coisas que eu acabei de citar. Porque no final das contas, essas são as minhas responsabilidades nobres. Isso é o que dá contorno e sentido à minha existência. Então 2026 é um convite para que você também consiga dar contorno à sua vida nesse sentido, se questionando o que realmente importa para você. Quais são os momentos da sua vida em que o tempo poderia parar? Porque isso é felicidade. É uma imaturidade a gente achar que precisa de grandes eventos para ser feliz, quando na verdade a gente só precisa sensibilizar o nosso olhar para aquilo que sempre esteve à nossa volta.
A felicidade são esses pequenos recortes da nossa vida trivial, em que o tempo parece que parou, que só existe aquilo ali, e onde eu me sinto plena, completa, como se nada me faltasse. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Beijo!